Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baldecast, o podcast do Careca. Eu me chamo Iago, trabalho com gestão ágil de projetos e gosto muito de falar sobre gestão, produtividade, desenvolvimento pessoal e profissional. Por isso, eu sempre tento buscar pessoas que possam agregar nesses assuntos. No ano passado, a gente teve diversos episódios aqui. A gente falou sobre esporte, sobre finanças, sobre tecnologia. E dessa vez, a gente vai falar sobre gestão e comportamento de resultados com Quito Góes. Seja muito bem-vindo, Quito, meu amigo. Fala, Iago. Obrigado, velho, por estar aqui. Fico muito feliz. Agradeço também a todas as pessoas que vão assistir esse podcast. E, cara, eu espero contribuir com a vida das pessoas, que eu acho que é o nosso ativo mais importante, né? A gente falava nos bastidores como contribuir com a vida das pessoas, utilizando comportamentos do dia a dia, sabe? Que eu acho que é o mais importante, como a gente consegue transformar a vida das pessoas, mostrando para elas que você não necessariamente precisa, sei lá, querer ser um super-homem para poder ser uma pessoa produtiva e ter resultado na vida pessoal e profissional. Então, estou muito feliz de estar aqui. Você sabe, você é um cara que eu admiro bastante. Então, espero contribuir para você com a vida de todo mundo que está aqui. Maravilha, Quitão. Você que é psicólogo, behaviorista, empresário, treinador comportamental e modelo. Meu amigo. Rapaz. O cara é o super-homem. Rapaz, então, vamos lá. Eu sou psicólogo, estou no mercado de psicologia já fazem alguns anos. Fiz uma formação em treinador comportamental. O behaviorismo é um modelo de análise comportamental, a gente pode falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Estudei neurociência do comportamento, né? Um dos caras que é a minha referência é o Robert Sapolsky, num livro que está aqui em cima. E, cara, modelo foi uma coisa assim, foi enrolando, assim, eu fui sendo convidado, eu não tenho altura para ser modelo de passarela, pelo menos não dentro do que a galera exige, e aí eu fui tirando uma foto, outra, eu sempre gostei muito de estética, acho que isso é um ponto importante. A minha avó, ela foi, não porque morreu, mas porque não é mais, professora de latim, uma mulher muito simples, né, indígena, e costureira, a minha avó também costurava. Então, as pessoas da minha família têm uma relação muito forte com o tecido, com estampa, com cortes. E eu sempre gostei disso, estética, dessa coisa assim, sabe? De um posicionamento, de um corte, de uma beleza. A arte, nesse sentido, sempre me chamou muita atenção. Antes mesmo de conhecer coisas ligadas ao marketing, esse tipo de coisa, sabe? E aí eu fui tirando uma foto ou outra, aí eu não sei, né? Acabou que deu certo, assim. Não tão certo, mas rola um job ou outro. Ai, cara. Bom, então assim, bastante tempo atrás eu te conheci através de um trabalho que você fez com uma amiga minha, né? Até anotei aqui, mas eu lembro como essa amiga minha, ela mudou bastante o jeito de se comportar, de falar, mudou de carreira, mudou um monte de coisa. E aí isso me chamou a atenção, eu comecei a te seguir nas redes sociais e depois de um tempo, ainda bem que deu certo, que a gente fez aquele trabalho, né? Quito aí, para vocês que não sabem, foi meu terapeuta comportamental aí ao longo de 2024. Foi mesmo. E inclusive me destravou de criar esse podcast, Exato. Que era um plano que eu já tinha há bastante tempo, mas nunca tinha saído do papel. Cara, é muito legal assim, né? Eu fico feliz de você ter falado isso. Se você não falasse, eu não falaria. Mas o trabalho com as pessoas, quando você vai construir nas pessoas um comportamento de resultado, tem uma coisa interessante. A gente não tem medo, Iago, de falar em público. A gente tem medo de falhar em público. Então, a gente geralmente acredita que o nosso medo é de quando a gente fala em público, né? Mas é de falhar em público. Sim. Então, geralmente, a gente não faz determinadas coisas por presumir que as outras pessoas vão pensar sobre nós alguma coisa que, no fundo, é a gente que pensa. Então, a gente fala assim, não vou aparecer nos stories porque senão as pessoas vão pensar que eu sou exibido. Ou eu não vou aparecer nos stories porque senão as pessoas vão pensar que agora eu quero me mostrar e que eu quero ser isso ou aquilo. Sabe? No fundo, eu penso aquilo sobre mim mesmo, sabe? Então, são dois aspectos. O primeiro é esse. No fundo, eu penso que o outro está pensando sobre mim, quando, na verdade, eu que estou pensando aquilo sobre mim mesmo, baseado em crenças limitantes, etc., em vieses cognitivos. E o outro, cara, nós temos um medo muito grande que as pessoas descubram quem a gente de fato é. Sim. Então, às vezes, uma vez eu estava dando um treinamento, como eu fiz com você, para uma cliente de construção de marca pessoal, e ela falou assim, eu tenho medo que as pessoas me vejam
aparecem nos stories e acham que eu sou metida. E aí eu Uhum. falei pra ela, porque você é. Você não tem medo que as pessoas pensem sobre você uma coisa que você não é. Você é metida. Você é metida. O medo é, se eu aparecer como metida, as pessoas vão ver. Elas vão ver alguma coisa que eu não quero que elas vejam. Então, um trauma muito grande, uma dificuldade muito grande das pessoas de se exporem na internet é, eu tenho medo que alguma coisa de mim que eu não gosto escape. Eu tenho medo que alguma coisa de mim, que eu sou estúpido, que eu sou um pouco grosseiro, porque todo mundo é bom na internet. Sim, Entende? Todo mundo é um ótimo profissional, todo mundo é comedido, polido, sabe? Todo mundo sim, é eficaz e produtivo e etc. Mas as pessoas esquecem que elas são estúpidas, arrogantes, sabe? Deselegantes, por vezes, sabe? Inquietas, incompletas, inconsistentes. Então, existe um conjunto de coisas que nos escapa e que às vezes a gente acha que tudo está ligado somente ao trabalho no sentido do ofício. sim. Então, o trabalho que eu fiz com essa nossa amiga, hoje eu também vou chamá-la de amiga em comum, foi primeiro de mexer nas bases mentais, digamos assim, nos sistemas de crença, certo? Naquilo que a gente acredita enquanto estrutura de verdade na nossa vida, vou chamar assim. E depois eu moldei comportamentos que reforçassem aquilo que eu penso, entende? Então, você precisa gerar comportamentos que reforcem aquilo que você pensa. Então, é uma ligação muito forte entre o que eu faço e o que eu penso. Não é o que eu penso que muda o que eu faço, é o que eu faço que muda o que eu penso. Existem muitas pessoas que geram crises de ansiedade porque pensam mais do que fazem. Uma forma de aliviar a crise de ansiedade é fazer. Só que a gente não quer fazer, a gente quer pensar. O verbo do nosso tempo é pensar. Deveria ser fazer, né? A gente faz. Fazer é aliviar. Se você pensar em respirar, não lhe causa o mesmo alívio do que quando você respira. Sim. Entende? Então, o que eu fiz com essa nossa amiga, e tentei fazer com você, e fico muito feliz de você estar aqui, faça. Permita que as pessoas saibam quem você é. Permita que as pessoas digam onde está o erro. Sim. A gente não, a gente presume o erro. Porque eu não posso deixar de falar que foi muito difícil para mim estar aqui na frente das câmeras, dentro de um estúdio, conversando com pessoas diferentes, sobre temas diferentes e transmitindo isso para o YouTube, para o Spotify, por exemplo, Uhum. naquela época, no Exato. iniciozinho de 2024. Exato. E hoje, início de 2025, eu já faço isso aqui com muito mais tranquilidade Exato. e faz parte até da confiança, né, que vai Exato. se criando aqui Exato. dentro da pessoa. Tem um conceito no behaviorismo e que é usado em outras abordagens comportamentais que a gente chama de dessensibilização sistemática. Sim, É quando você aproxima um indivíduo do objeto fóbico, do objeto que causa um certo temor nele. Então você aproxima o indivíduo desse objeto gradativamente. Dessensibilização. Eu dessensibilizo ele sistematicamente, com sim, sistemas. Então, o que eu procurei fazer com essa amiga nossa aí, com você? Aproximar o indivíduo gradativamente. A gente acredita que qualidade é melhor do que quantidade. Eu acredito que quantidade gera qualidade. A gente quer começar bom. Eu acredito que a gente precisa fazer muitas vezes. Eu prefiro muito mais quantidade à qualidade. Às vezes eu sou criticado por isso, mas eu continuo preferindo quantidade. Eu prefiro fazer muitas vezes do que querer começar bom. O bebê não nasce correndo, pô. Só que nós vivemos numa era onde, através de comparações ruins, a gente quer começar bom, ninguém começa. A gente sabe disso, isso é uma obviedade. Mas é muito melhor que eu saiba que eu vou desenvolver ao longo do tempo. Só que a gente não coloca o tempo, entende? Porque a gente acredita que a gente é ruim, que, sabe, nós vamos ser criticados, as pessoas não vão gostar, que estão reparando que talvez a minha barba esteja assim, que, sei lá, talvez eu ter feito a careca ontem, tem um cravo aqui que as pessoas estão olhando. Ninguém está olhando. Eu acho que esse é uma grande contribuição. Ninguém está olhando o detalhe como você está. entendi. Você há uma certa crueldade no olhar para o detalhe. Sim, E essa crueldade, na maioria das vezes, é nossa. A gente é cruel com a gente mesmo, entende? E isso impacta diretamente os nossos resultados pessoais e profissionais. Eu deixo de fazer um conjunto de coisas porque eu estou olhando o detalhe. Eu deixo de competir porque o meu tênis está furado. Eu deixo de usar uma determinada roupa porque aqui está manchado levemente de água sanitária. sim, Porque tem uma certa alopécia aqui na minha barba e ela está com uma falha e sim. as pessoas vão ver e, portanto, eu não posso fazer. Ninguém está olhando aquilo. Ninguém tá Ninguém está ligando pra ligando. gente, né? Para o detalhe, especialmente. Sim, Nós somos um ecossistema muito maior, um universo muito mais completo e cheio de nuances para as pessoas olharem. Só que a gente é que só olha o defeito. E a gente presume, portanto, que as pessoas vão olhar também.
Entendi. Desfazer tudo isso é muito complicado, por isso eu tenho como inimigo comum, para usar um termo da estrutura de branding, a gente fala sobre isso mais na frente, sabe? Algumas dinâmicas que coaches brasileiros fazem. Americanos não, porque muitos deles são muito decentes. Mas alguns brasileiros. Fazer uma alteração de padrões comportamentais não é algo simples. Eu Não é algo, imagino. não é só assim, a crença limitante porque o seu pai ou sua mãe. A gente precisa parar de culpar os pais e as mães pela desgraça da nossa vida, entende? E não é assim Sim, só. A gente entendi. reforça coisas, né, ao longo do tempo. Entendi. E aí você foi falando de... Provavelmente é uma das técnicas, né? Que é dessensibilização Sistemática. sistemática, né? Mas até pegando um gancho aqui, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Stories hoje de manhã, né? Para poder trazer perguntas para você. Uhum. E uma delas foi falando sobre outras técnicas que vocês utilizam dentro de terapia comportamental. Tá. Nesse caso, além dessa, né? Claro, a gente trabalha com dessensibilização sistemática, com reforço, extinção, punição de comportamento, controle de contingências e variáveis. Mas vou trazer essas porque talvez senão o assunto fique muito complexo. Uhum. É muito interessante, a gente às vezes diz assim, a pessoa faz uma coisa boa e a gente diz assim, você não fez mais do que a sua obrigação. Se você disser isso a alguém, você não reforça o comportamento nessa pessoa. Quando eu vou treinar empresas, por exemplo, eu gosto de utilizar 3 R's. Você reconhece, recompensa e reforça. Quando eu reconheço o comportamento de alguém, reconhecer é reconhecer de novo, né? Reconhecer. Então, eu estou vendo, reconhecer é eu dizer à pessoa que eu estou vendo aquilo que conheço. Então, reconhecer, recompensar financeiramente, a nível de intitulação, de destaque, de alguma coisa que mostre uma recompensa tácita à pessoa, sabe? E você gera, portanto, um reforço. Os nossos comportamentos, segundo o behaviorismo, são mantidos pelas consequências que eles geram. Se o nosso cérebro entende que aquele comportamento gerou uma consequência, uma recompensa positiva, a tendência é da gente manter aquilo. Então, é muito importante você reforçar. Então, a gente reforça, recompensa, sabe? Reconhece. E os comportamentos que são ruins, não necessariamente no sentido moral e ético, a gente tenta diminuir a frequência, punindo ele. Entende? Punindo ele. Então, vou dar um exemplo. Você pode fazer uma punição após algo ter acontecido ou não. Até para a gente poder dinamizar o assunto. Mas eu acho que a galera vai gostar de ouvir isso. Às vezes você está educando um bebê e ele está perto da tomada e você fala assim, ó, se você botar a mão na tomada, dá choque. Sabe? A expressão facial que você faz, por vezes, dentro de semblantes inatos, de comportamentos inatos, o bebê reconhece aquilo como uma coisa aversiva. Então, existem pessoas que nunca colocaram o dedo na tomada, mas ainda assim sentem uma certa agonia só de pensar. Então, a gente introjetou um comportamento na criança a partir de uma experiência que ela não viveu, mas ela modelou, ela olhou e teve como apreensão daquilo. Daí as pessoas chamam de casa dos pais, escola dos filhos, essas coisas todas, entende? Na vida comum é a mesma coisa. Entendi. E você falando de reconhecer, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi desde que eu passei a estudar sobre metodologias ágeis, que na realidade não tem a ver diretamente com métodos ágeis, mas a gente tem uma prática de usar um negócio chamado Kudokards, que é uma técnica já milenar, mas que meio que veio para esse ambiente corporativo, que é simplesmente você reconhecer quando uma pessoa faz alguma coisa positiva Exato. pelo time, pela empresa. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente reconhece ela publicamente, e isso acaba, né, reforçando essas atitudes positivas para ela continuar, né, fazendo isso, e também para que os nossos colegas vejam que isso está sendo reconhecido e queiram aquele mesmo queiram reconhecimento. Também esse Exato. reconhecimento. Então, se nós temos neurônios de espelho, que são neurônios que são responsáveis direta e indiretamente por nós, de alguma maneira, fazermos coisas que os outros fazem, por que não nós induzirmos comportamentos positivos? Daí a importância de você treinar empresas, treinar colaboradores. É para que você institua, induza, provoque um padrão de comportamento que aumentará a produtividade humana e, consequentemente, numérica da empresa, né? Exponenciais da empresa. Entende? Sim. Então, você precisa ter um certo molde de comportamentos
E isso falta para muitas empresas. Muitas empresas não têm padrões de comportamento instituído. Elas têm padrões de indicadores numéricos, de, sabe, KPIs muito bem desenvolvidos, mas elas não têm. Quais são os padrões de comportamento? Os soft skills As mesmo, soft skills, né? né? Cultura empresarial. Tem muita fuleiragem hoje sendo dita sobre cultura. Como se Sim. cultura fosse um conjunto de coisas. E não é assim. A internet é um lugar maravilhoso, mas, num certo sentido, há uma certa superficialidade sendo dita sobre tudo. Porque Sim, todo mundo é especialista em tudo hoje em dia. sim. Então, quando você vai fazer exigir um certo grau de profundidade sobre um assunto, não rola. Então, a ideia é que você tenha, na minha empresa, tem padrões de comportamento que são, sabe, provocados. A ideia é que você siga um certo padrão de comportamento. Sim. Não é necessariamente deixando de ser você, mas entendendo como você consegue, sendo você, também ser dessa forma. Entende? Cara, é uma padronização de soft skill nesse estilo assim, eu particularmente nem vi, Exato. nunca vi. Exato. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas que fazem bons investimentos. Porque o que acontece, Iago? Algumas pessoas andam prometendo por aí que com 2 treinamentos você consegue alterar padrões comportamentais de uma pessoa através de uma sessão fantasma Misteriosa. misteriosa. Nanana. Isso tudo é mentira. Se alguns estudos diziam que você demora 21 dias para implementar um hábito, estudos mais robustos dizem que você demora até 120 dias. Então, o que são hábitos? São comportamentos repetidos a médio e longo prazo que não exigem mais tanto esforço cognitivo. Você simplesmente faz. Você não faz esforço para escovar os dentes. Você faz. Nem para passar o sabonete no corpo enquanto toma banho. Sim. Sequer você pensa nisso. Sabe, você já vai passando. A não ser quando você reconhece, pô, talvez eu precise passar mais sabonete na panturrilha, porque eu só fico passando aqui na caixa do peito, sabe? Então, talvez você, nesse sentido, esse comportamento ganhe uma certa atenção. Então, numa empresa é a mesma coisa. Você precisa repetir. Só que nós temos um problema muito grande com repetição. A gente acha que repetir é ruim. E que é chato. eu tenho a desconfiança de que a cura para muitas coisas no mundo está na repetição. Repetir não é reproduzir. Me deixa abrir um parêntese. Quando você assiste um filme, que você aperta o pause, aparece lá reproduzir. Por quê? Porque tudo que é inumano, no sentido de tudo que é de origem maquinária, digamos assim, embora o filme seja feito por pessoas, quando você aperta um filme, aparece reproduzir, porque vai passar exatamente o mesmo filme, ipsis literis. Repetir não, repetir é igual, só que diferente. Quando você vai para a academia, ou para o cross, ou para qualquer modalidade física, você faz 10 repetições de agachamento, o que significa dizer que cada agachamento é diferente do outro, porque aquilo ali é um movimento genuinamente humano. Então é na repetição que a gente aprimora. Na reprodução não há aprimoramento humano. Não há. Então, a gente quer reproduzir coisas, nos destituindo do principal vetor de evolução das pessoas, que é a repetição. É repetindo, é entendendo que todo comportamento em si é falho, sabe? É imperfeito, e é nesse gap que a gente evolui. Só que o que há de mais medíocre sendo dito nas redes sociais é que o meu treinamento vai fazer com que você aprenda a reproduzir. Isso é impossível, velho. Sim. A gente repete. Por isso, grandes ícones do esporte, a gente que gosta muito de esporte, erram na decisão. Porque se ele reproduzisse, ele acertaria. Acertaria todas, sempre. né? Mas ele Ele repete. sempre treina. Há uma exigência. Só que ele é um organismo vivo, instável, imprevisível, com carências, com pressão. Entende? Um organismo vivo dentro de um ambiente altamente estressor, que é um estádio, que é um ginásio. Lotado. Uma célula num ambiente aversivo, se você estressa, ela adoece. Né? Tem um dado interessante que, assim, o último estudo que eu li dizia que 80% dos transtornos psicopatológicos comuns, depressão e ansiedade, são gerados por estresse. Então, a gente diz, nós vivemos na era da depressão ou da ansiedade. E eu acredito que não, a gente vive na era do estresse. Só que a gente não olha para o estresse. Você aumenta cortisol, adrenohidrocortisol, só que as pessoas não olham para isso. Elas dizem só, eu sou ansioso. Não, no fundo, talvez você só seja estressado. Sim. Só que é melhor você tomar um ansiolítico do que você olhar para um conjunto de padrões comportamentais que diminuam o seu estresse. E, inclusive, para a base do problema, né? Porque muitas vezes a pessoa vai lá e tenta se curar da febre, Exato. né? Mas o que está realmente causando essa febre não é curado naquele momento, né? E o que impacta a nossa produtividade, na maior parte,
dos nossos dias é o estresse. São os estímulos estressores. A gente não sabe o que nos estressa. E aí, porque a gente se estressa, a gente não dorme tão bem, Exato. e aí acorda mal, Isso. e aí vai para mais um dia de Exato. trabalho. E isso nos deixa, portanto, ansiosos e ou depressivos. O estresse é a base. Sim. Entende? Então, para você ser uma pessoa com o que eu chamo de comportamentos de resultado, é você entender quais são as consequências que esse comportamento me gera a médio e longo prazo. Sim. Porque nem todo comportamento que gera uma recompensa positiva vai gerar uma consequência positiva. O que eu quero dizer? Se você está estressado e você toma uma cerveja e você tem uma recompensa positiva, mas considerando que você, ao longo da sua vida, vai ficar estressado muitas vezes, você provavelmente vai ter problemas alcoólicos. Sim. Então, o que eu faço? Será que esse comportamento que eu estou fazendo, sempre que eu estou suscetível a um estímulo estressor, sabe? A médio e longo prazo, ele vai me gerar uma consequência positiva? Essa é a pergunta. E aí, nesse caso, até nas suas sessões aí com os clientes, você talvez precise trabalhar um pouco a mentalidade dela primeiro, Exato. para depois os comportamentos, ou as coisas elas acabam Andando em comum, em andando acordo. Porque, assim, o que, para nós do behaviorismo, isso diverge de outras abordagens da psicologia, tá? É bom deixar isso claro. Para nós do behaviorismo, é o comportamento que gera o pensamento. Certo. Entende? Então, assim, se eu nascesse e não existisse nenhuma outras pessoas no mundo, como eu me pensaria? Então, é a interação eu-outro que gera a diferenciação entre mim e o outro. Isso parte de teorias do racionalismo, da fenomenologia existencial. Então, tem um autor que eu gosto muito chamado Arthur Buber. Ele tem um livro chamado Eu-Tu, Eu-Tu, numa relação direta. Eu só sei que eu sou eu porque eu não sou você. Entende? Então, a gente precisa gerar essa diferenciação, que acontece primeiro com a mãe, né, num corte ali simbólico, que talvez a psicanálise, num certo sentido, consiga explicar. Então, quando eu gero padrões de identidade, saca? Então, o que eu acho importante? A gente precisa gerar individualidade. Então, eu trabalho na cabeça das pessoas o seguinte: isso que você pensa sobre você corresponde ao que você faz? Se sim, ok. Se não, nós chamamos isso de dissonância cognitiva. É quando o Perfeito. que eu penso não corresponde ao que eu faço. É uma dissonância. Para quem toca música, né? É uma dissonância, um ruído. Sim. É um ruído. Então, existem muitas pessoas, mais do que a gente imagina, que se pensam de uma forma que não são. E aí o nosso brother chega pra gente e fala assim: tu é louco, pô. Estou um cara foda. Nem sei se eu vou xingar aqui, mas tu é um cara massa. E aí, agora, sabe? Tipo assim, cara, isso aí só existe na sua cabeça. Tipo assim, você fala assim, pô, eu acho que eu não tô apresentando bem o episódio. E as pessoas falam, gente, Thiago, tá massa, pô. Ou seja, existe um tecido social que está indo contra o que você pensa. Não pode ser, eu não posso estar certo. Entende? Há uma dissonância entre o que eu penso e o que é. Entende? Então, isso impacta diretamente na nossa produtividade. Sim. Há sempre uma relação eu-outro ali que precisa ser melhor constituída. E era isso que eu ia até começar a te perguntar aqui, porque você acabou comentando bastante aqui sobre comportamento de resultado. Certo. O que é exatamente, certo? E também eu vou acabar citando um exemplo aqui, Manda. que eu acabei pensando, que é o seguinte, no mundo aqui da gestão moderna, a gente acaba pensando numa metodologia que chama OKR, que é baseada em objetivos e resultados-chave. Nessa metodologia, a gente busca sempre iniciativas que geram resultado. E o que é resultado? Algum número, algum indicador que, né, mostre que você está indo na direção correta, ao invés de você simplesmente fazer tarefas por fazer. Exato. Né? Então, assim, pensando que, por exemplo, se você quer se tornar uma pessoa um pouco mais fitness, Ok. o que vale mais você pensar nos indicadores dos exames de sangue, porcentagem de massa muscular ou de gordura, ou na quantidade de vezes que você vai na academia? Porque
ir na academia não quer dizer que você vai alcançar aquele resultado, mas você ficar de olho nos índices lá de gordura, de músculo e de exames vai te mostrar que você está mais no caminho do que antes. Certo. Mas talvez uma coisa que possa nos ajudar é por que eu tenho que pensar uma coisa ou outra? Eu Sim. preciso gerar correlação. Tem uma teoria que chama de as coisas coexistem. Sim. Então, quando eu crio o X, aqui é viagem pura, tá? Quando eu crio o X, eu imediatamente crio o não X. Num plano sem nada, se eu desenhar um X, eu criei o X, eu criei o não X. Então, quando eu crio uma coisa, eu imediatamente crio outra. Trazendo isso para cá, é assim, eu vejo a tabela de exames e os exames apontam que eu não estou muito legal. Então, eu vou para academia. Uma coisa tem que andar de mãos dadas com a outra. Junto com a Nós outra. não somos, Iago, seres sectários, assim, seres de gaveta. Alguém colocou isso na nossa cabeça. Então, nós somos um ecossistema fluido. Sistema nervoso central, periférico e parasimpático, o sistema autônomo, a divisão ocorre a nível didático. Mas está tudo integrado. Sim. Só que a gente desintegrou. Então, a gente acredita que agora eu vou sentar para trabalhar para ser produtivo. Não, pô. Na hora que você acordou e tomou um café, e injetou uma quantidade de nicotina no seu corpo, e fez isso, tomou um banho, e você já está sendo produtivo ali. Só que você agora vai realizar uma determinada tarefa sob determinadas condições que te exigirão outras capacidades, outros comportamentos. Então, soft skills, comportamento fino, pensamento complexo, capacidade de diferenciação, entende? Que não necessariamente, talvez você fazendo um burpee, isso exija de você. Uhum. Ou talvez você, sei lá, tomando uma sopa, Sim. entende? Mas assim, o que eu quero dizer em última instância? Um comportamento de resultado é um comportamento que gere previsibilidade. Uma das coisas que mais gera estresse a nós é ter uma vida imprevisível. Só que, como falávamos aqui nos bastidores, nós confundimos previsibilidade com tédio. Então, a gente acha que uma vida previsível é uma vida tediosa, e não é, velho. A gente romantizou a vida caótica. Ah, que nada, é isso mesmo, é caos, agonia, tumulto. Isso só é bom durante um dia ou outro, talvez no carnaval. Mas depois, a pandemia nos ensinou que previsibilidade é importante. Uhum. Então, o que nós deveríamos trabalhar para ser previsíveis? Então, nosso cérebro, ele gosta de previsibilidade. Entende? Então, um comportamento de resultado é, dentro da meta que eu estou buscando, esse comportamento me aproxima ou me afasta? A consequência dele me aproximará ou me afastará? Me aproximará. Isso é um comportamento de resultado. Me afastará. Isso também é um comportamento de resultado. A diferença é, um é um resultado que aproxima, o outro é um resultado que afasta. Porque um resultado não é uma coisa boa. O resultado é o efeito de. Ou seja, o efeito Pode ser desse boa comportamento. ou não. Exato. Indicadores mostram a empresa está crescendo. Está tendo resultado positivo. A empresa está caindo. É um resultado negativo. Então, tudo na vida gera resultado. A questão é que nós, e eu não sei exatamente porquê, passamos a amar o processo. O processo é inerente, a meu ver. Há uma certa romantização no processo. Existem pessoas que vivem agarradas com o processo e não vão para lugar nenhum. Porque a gente já desaprendeu a gostar do resultado. Qual é o resultado disso aqui? Eu estou fazendo isso aqui para quê? Sabe? Eu estou indo para academia, eu estou curtindo o processo. E ele termina quando? Ele tem data? Então, você que trabalha com metodologias ágeis, nós vamos fazer um sprint até o dia 19. Nós temos que entregar tal coisa até o dia 20 às 15 horas. Exatamente. Nós temos que fazer tal coisa até data tal, tempo tal. A gente aprendeu a não, confia no processo. Só vai alcançar o resultado, como é, sei lá, só vive o propósito quem acredita no processo. Eu nem acredito nessas coisas, nem propósito, nem porque o processo é inerente. A vida é processual. Agora, um resultado você consegue mexer, desde Consegue que... medir, Exato, mexer exato. nossas ações Exato. e chegar perto mais rápido Exato. ou não. Ou né? não, só que eu preciso de uma coisa, estabelecer metas. E a gente vive a vida meio aleatório. Qual é a minha meta financeira para 2025? É 100 mil? É treinar 365 dias? Isso é uma meta. Sim. Quanto mais vezes eu treino,
mais comportamentos de resultado, de que me aproximam dessa meta, eu estou emitindo, estou realizando. Quanto menos eu treino, menos comportamentos de resultado que me aproximem dessa meta eu estou emitindo. Cálculo simples. Sim. Só que a gente se afasta disso e abraça o processo, que isso nos alivia do constrangimento de olhar para nós mesmos e dizer, no fundo, eu sou uma farsa. No fundo, eu não estou entregando o que eu disse que ia entregar. E um comentário aqui interessante que talvez muitas pessoas, né, como a gente já sabe, escrevem suas metas no início do ano, né? Exato. E pergunta para elas se elas olham para essas metas ao longo do ano. Exato. Elas não acabam não olhando, né? Eu falo para as pessoas assim, o método é mais importante do que a meta. Sim. O método é o como. Eu quero crescer na internet. Como? A gente paga é pelo como. Quando as pessoas me chamam para treinar, sejam as suas empresas, sejam elas próprias enquanto líderes, enquanto profissionais autônomos, etc., o que elas querem de mim é o como. Como eu faço para ser mais produtivo? Como eu faço para ter esses comportamentos? Como? E a gente vai mexendo num conjunto de coisas. Então, eu digo sempre, o treinamento ele pode durar de 3 a 6 meses. Eu não acredito em coisas splash goal. Repentinas. Não acredito. Do mesmo jeito que você muda, você volta. Efeito sanfona, os estudos sobre a obesidade vai mostrar a sarcopenia. Sim. Então, peraí, pô. Inclusive, o que a gente fez durou 6 meses, 6 meses ou mais. ou mais. Até. Então, assim, cara, não tem mudança estrutural cognitiva sólida. Você não forma uma sinapse assim. Não é uma coisa assim. Só que, assim, é tanta fuleiragem que você vê hoje em dia que, assim, sabe, tem gente que fala assim, pra mim, não tem como ser mais rápido. Não, não. Não tem base científica, não tem neurociência envolvida nisso aqui. Se alguém está te cobrando 10 vezes menos, dizendo que vai te entregar isso, sabe? Não tem produtividade sem médio e longo prazo. Quanto mais você cresce, mais exigente os processos vão ficando, menor a curva de ascensão vai ficando, porque os processos evolutivos são muito tácitos, assim. Sim. Quando você pega uma pequena empresa, você faz ajustes em alguns indicadores e formas de atração, de custo de aquisição de cliente, de relação com o cliente, de aquisição de lead, etc. Você vê uma curva exponencial muito grande. Depois que você evolui, para você sair de um patamar para o outro é pequeno. Aí o que a gente faz por vieses cognitivos errados? Eu não estou crescendo. Tá. Você só não está vendo. Porque a gente tem uma tendência a olhar o que é ruim. Sim. Não, e se você passar a imaginar, por exemplo, um jogador de basquete, que ele acaba, né, no início da carreira dele, errando bastante lance, e depois ele começa a acertar, e ele acerta 90%, para o cara chegar a 91% dá um trabalho Dá um trabalho duríssimo. enorme. A gente que treina, para você fazer, sei lá, 50 bumps, você fazer 52. Exato. Então dá um trabalho duro. E o que a gente passou a acreditar? Que as curvas de ascensão comportamental são simples. A minha frustração enquanto indivíduo, na sociedade que a gente vive, é que as pessoas não são o que dizem que eu vou ser, elas não fazem o que estão me dizendo para eu fazer e elas não têm o que estão me dizendo que eu vou ter. A maioria dos mentores são assim. A maioria dos mentores não fazem o que está me dizendo para eu fazer, não tem o que está me dizendo que eu vou ter, se eu fizer o método deles, e não são o que estão dizendo que eu vou ser. Sabe? Então é um terno, uma camisa, embora eu adore terno, então você tem um posicionamento ali, michuruca, numa relação extremamente, sabe, sem base, mas assim, eu estudei uma certa PNL no final de semana e aprendi uma coisa assim, sabe? Nada contra a técnica, mas, cara, a gente precisa colocar na mesa de maneira séria, tipo assim, o que as pessoas estão fazendo, velho? Você faria uma cirurgia craniana com um neurologista que fez uma formação em um final de semana? Ou você daria o teu filho para fazer uma cirurgia desse grau com um médico extremamente conceituado, renomado, que estudou anos? Provavelmente a segunda opção. Mas por que o teu desenvolvimento humano você dá para alguém que fez uma formação no final de semana, velho? Que loucura é essa, cara, que a gente vive? Sim. Todo mundo é psicólogo. Todo mundo é psicólogo. Todo mundo sabe de comportamento humano. Todo mundo sabe, entende? E aí eu fazendo uma questão, a minha própria categoria de psicólogo, isso falta o quê? O poder de comunicação para os profissionais de psicologia. Que vivem na caixinha, que, sei lá, não se lançam na internet como eu, de dizer, ó, eu sou um cara negro, tatuado, do candomblé, e que trabalho com neurociência, mas ao mesmo tempo dialogando com a espiritualidade, que é uma das facetas que compõe. E, cara,
Você não vai ser produtivo se você não entrar em contato com as suas multipotencialidades. Entende? Então, você não vai ser produtivo se para você foi importante ter 1 hora do seu dia para você rezar. Reze. Entende? Não reze meia hora, como os coaches dizem para você fazer. Reze 1 hora. Leia meia hora e reze 1 hora. Entende? Você não pode tornar um comportamento extremamente reforçador, que é a reza, e diminuir ele, punir ele e instituir um comportamento que ainda não gera uma recompensa tão sólida quanto reza, que é a leitura, porque você não vai ler. Você só vai ter 10 minutos de atenção no máximo, porque a tua cabeça está em outro lugar. Então você precisa fazer o enfraquecimento desse aqui, gerando fortalecimento nesse. É como se você tirasse água daqui e gerasse. É um efeito rolo, né? Assim, você vai gerando equilíbrio. Entende? Então, produtividade tem a ver com, e você sabe muito mais bem do que eu, a níveis de sistemas, mas a níveis de comportamento, nós não somos exatos como KPIs. Entende? Então, o que a inteligência artificial faz? Ela gera exatidão sobre aquilo que é inexato, que é o ser humano. Então, os algoritmos geram previsibilidade em um padrão de respostas que nós, seres humanos, não conseguimos gerar. Entende? Então, eu não acredito nem que seja uma inteligência, no sentido forte do termo, tampouco artificial. Sim. Aquilo é um padrão de respostas que se faz. Entende? Então, nós temos padrões comportamentais. Sim. E assim, eu tava viajando aqui, pensando sobre essa busca desenfreada, talvez, por alta produtividade, por alta performance, e que muitas vezes as pessoas elas acabam ficando doentes por causa disso, né? Isso é porque elas estão fazendo, obviamente, ali por conta própria, tentando e achando que estão buscando a alta performance, não estão tendo uma técnica para ir nessa direção, ou o que acontece? Tem muita gente adoecendo, né? Cara, tem uma coisa que eu acredito, assim, que é ninguém faz nada por conta própria. Nós somos seres de relação. Certo. Alguém está influenciando no meu comportamento. E aí as redes sociais talvez estejam Exato. forçando As pessoas a pessoas que acordar 4 da manhã. As pessoas que estão na rede social. A rede social, cara, o algoritmo da rede social, ele segue a lógica dos neurônios de espelho e do behaviorismo, assim. É reforço comportamental. Se eu cliquei na menina do job, mais menina do job aparece. Se eu cliquei no bodybuilder, mais bodybuilder aparece. Se eu cliquei no pagode, mais pagode aparece. Relação de neurônio de espelho para gerar reforço comportamental e o indivíduo permanecer mais tempo dentro da plataforma. Simples assim. Sim. Puro reforço de comportamental. Sim. Você me deu isso, eu te devolvo mais disso. Fica aqui dentro. Ok? Simples assim. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não sei por que está aparecendo para mim esse tipo de conteúdo, eu não busco. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Sim. Entende? Você tem ali, claro, estímulos satélites que orbitam em torno de um conjunto de coisas que você busca, mas você clicou. Então, bom, antes das pessoas buscarem alta performance, alta com L, as pessoas deveriam buscar auto-performance, auto com U. Né? Então, alta é eu em relação aos outros, alto com um é eu em relação a mim mesmo. Um indivíduo saiu para correr e ele chegou em 3º lugar. Mas ele fez o melhor tempo dele. Ele, em relação a ele teve alta performance. Ele teve auto-performance. Sim. Ele, em relação aos outros, ele não teve alta performance, alta com ele. Então, ele ficou em 3º, mas foi o melhor tempo que ele já fez. Ele não tem nada para celebrar ficando em 3º? Tem. É o melhor tempo da vida dele. Sim, com certeza. Só que nós temos uma dupla relação. É eu comigo mesmo e eu com os outros. Porque nós somos seres de comparação. Você vai ser comparado. Sim. Aí eu queria só abrir um gancho aqui, Manda. porque tem uma postagem sua no Instagram que fala assim, busque resultado e não a validação. Exato. Então, justamente essa validação que é com as outras pessoas ou com você mesmo, Exato, né? velho. Ou seja, se o que eu faço é para que alguém diga a mim mesmo que eu sou bom, o meu self, a minha consciência sobre mim mesmo, ela está deficiente. Ela está inconsistente, entende? Então, eu preciso entender que aquilo que penso sobre mim mesmo determina, num certo sentido, aquilo que faço.
Então, quando eu digo busque resultado e não validação, é porque o resultado, que é uma das frases que eu utilizo, ele é inquestionável. Outro dia Sim. eu fui numa empresa e eu dizia, o resultado toma conta de si. O resultado é inquestionável. Ele toma conta de si, o resultado é pleno de si. Eu que sou Bahia, às vezes estou assistindo o jogo e falo, o Bahia passou sobre isso no ano passado. Jogava bem pra caramba e perdia. Jogou muito bem, você faz um conjunto de análise, mas e o resultado do jogo, no sentido do placar final? Porque você tem que saber que resultado você está perguntando. Sim. E o resultado do jogo, o Bahia perdeu. Então o resultado é inquestionável. O resultado, você não questiona o resultado, você questiona o processo. Por isso eu falo, eu tenho muito olho aberto com relação ao processo. As pessoas estão tornando o processo um resultado. A gente questiona o processo, nunca o resultado. O resultado é inquestionável. Isso aqui é. O efeito disso é isso. Agora, o processo não. Então, alta performance vai nessa direção. Entende? Entendi. Você precisa ter auto performance. Eu comigo mesmo, antes de eu com os outros. Só que a gente está o tempo todo numa relação, sabe, desenfreada de e aí? Iago acorda mais cedo que eu? Ninguém vai acordar mais cedo que eu. Vai sim. O cara da Vá roça, pô. nessa. O cara da roça acorda primeiro que você. Entendeu, velho? Ele Sim. dorme primeiro que você, ele acorda Não, primeiro que e se você. for assim também, eu acordo 4h30, a galera vai ter que começar a acordar 4 ou 3h30 e aí vai E, ser cara, impossível. pra mim que acordo. Insustentável. Exato. Pra mim que acordo também 4h10, 4 isso é normal. Eu não me acho, sei lá, Eu também, mas eu, 8h30 da noite eu tô eu deitando, também, eu pô. também. Então, 10 horas da manhã, às vezes, 11, eu tenho 6 horas de exercício laboral já, de sim, trabalho, exato. sabe? Então, assim, as pessoas falam, como é que você faz para ser produtivo? Eu entendi e hoje eu posso viver, então a gente precisa analisar contingências, qual é o cenário que tu gosta de estar envolvido. Hoje eu sou psicólogo, sou empresário e essas coisas todas que você disse ao meu respeito. Uhum. E eu hoje consigo, por vezes, começar a produzir às 4h30 da manhã e às 11 ter entregue 75% de tudo que eu precisava naquele dia. Sim, Porque no restante do dia eu quero fazer outras coisas. sim. Outras coisas. Então eu já entendi que o meu maior pico produtivo para soft skills é de manhã. Bem cedo, Pra mim inclusive. também. Então, assim, é a hora que eu consigo criar, ter pensamento criativo, sabe? Pensamento fino, resolver BO, processo, pagar uma conta, olhar boleto, ler contrato, sabe? Responder demandas. E eu tenho alguns clientes que são assim. Eu canso de fechar negócio 6 da manhã. A gente cansa de se falar 5 da manhã. Exato. Entende? Não, e pior, eu acho que é quando a pessoa ela tem isso como característica e talvez ela não esteja nem aproveitando isso, né? Exato. Porque ela não se conhece, ela não sabe como é a performance dela para ir para a alta performance, né? Exato. Exato. Porque conhecer da sua performance é uma coisa. Tem Exato. gente que não se conhece, velho. Exato. Então não tem como você buscar uma alta E não performance. significa que para você ser produtivo, você tem que fazer essa hora. Tipo assim, às vezes você é um cara que precisa dormir até 9 da manhã, tudo bem. Existem estudos que mostram que algumas pessoas, principalmente com alguns tipos de neurodivergência, elas vão precisar dormir um pouco mais. Sim. Tudo bem. Qual é o X da questão? Porque alguém acorda 4h30, eu tenho que acordar também. Porque alguém toma banho gelado, isso e aquilo. Cara, existem estudos que mostram que tomar banho gelado tem efeitos positivos? Sim. Ao passo que existem estudos que mostram que tomar banho quente também. A ciência tem os seus vieses. Sim. Então você tem, sei lá, ground, pôr os pés no chão, na grama, faz eu ficar maravilhoso. Faz. Na Faz que areia nem também. o Bruno Perini. Cara, peraí, assim, acho muito engraçado porque, assim, populações distintas evoluíram em contextos distintos ao longo do mundo. Só que você olha para mim, acho que colocar o pé na grama. E quem viveu no deserto? Não evoluiu? É uma Exato. pessoa que conhece pouco de ciência no sentido da evolução humana, entende? Sim. De comportamento humano. Só que ela toma a vida que ela tem como verdade. Então, o que me frustra atualmente é uma certa escassez intelectual, assim. É tudo muito pacotado, sabe? Sim. Bota o pé no... Ok, isso funciona, mas, assim, se eu não fizer isso, não significa que eu vou ter uma labirintite. Sim. Sabe? Alguma coisa assim. Eu vou funcionar, velho. Eu vou produzir. Sim. Eu vou ser extremamente produtivo. Show de bola. E você falou aí bastante sobre treinamento de pessoas, né? Só que para empresas, geralmente você é chamado para falar para um grupo de pessoas que Uhum. geralmente são gestores Uhum. ou líderes, né? Acaba que é diferente a forma de você lidar com esse tipo de cliente do que, né, um trabalho mais pessoal ou não? A Sim. base, no fundo, é parecida, é a mesma, o mesmo estilo de...
Tá. Quando você fala para uma pessoa, você por vezes tem a possibilidade de acessar pontos muito individuais, assim. Mais É, profundos, mais profundos talvez. talvez. Quando você está falando com um grupo de pessoas, tem dois autores, um chamado Gustave Le Bon, um sociólogo francês que adoro, que escreveu um livro chamado Psicologia das Massas, que o Freud depois vai fazer uma análise sobre esse livro, num livro chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu. E tem um outro psicólogo que também é psicanalista, o Bichon Rivière, que vai pensar sobre como a gente pensar as dinâmicas grupais, ok? Sim. Então, a galera que trabalha com liderança sabe mais ou menos do que eu estou falando. Mais do Pichon do que do Gustave Le Bon até. O fato é que, assim, quando você trabalha em grupo, as pessoas tendem a pensar e a sentir como a massa. Então, você precisa entender qual é o pensamento da massa para mover aquela energia para um lugar. Se você está num lugar onde tem muitas pessoas e uma chora e você continua fazendo dinâmicas de aprofundamento, a tendência é que outra chore é muito grande, por neurona de espelho e por identificação. Caraca. A gente se identifica muito, especialmente com a dor, porque nós evoluímos em coletivo. Só que a gente tornou alta performance individualidade ou individualismo. E não é assim. Ninguém é alta performance sozinho. Entende? Exato. Então, isso é contra a evolução humana. A evolução humana presume coletividade e não individualismo, porque a individualidade é importante. Então, vamos lá. Quando eu sou chamado para a empresa, você faz uma diferença. Eu estou treinando uma pessoa, eu estou treinando um grupo de pessoas. Uma pessoa. Eu consigo mexer um conjunto de coisas particulares. Um conjunto de pessoas, eu preciso entender como aquele grupo está funcionando e como eu consigo operar na frequência do grupo e não necessariamente das pessoas. Uhum. Entende? Então, você faz essa distinção. Líderes de empresas são muito distintos. Tem a sazonalidade, é daqui do Nordeste, é do Sul, é de fora do país. Você tem perfis de líderes muito distintos, assim. Entende? Padrão de cultura também das empresas, né? De como as pessoas pensam as relações humanas, inclusive. Você tem líderes do Nordeste que tendem a ser mais afetuosos, quentes, por uma disposição cultural. Sim. Entende? Você tem pessoas do Sul, a depender da região do Sul, Sudeste, que são pessoas um tanto mais comedidas, assim. São mais frias. Entende? Um pouco mais, sabe, imparciais. Não no sentido moral e ético, mas no sentido cultural mesmo, assim. Sim. Então, você precisa entender para quem você está falando, para você não chegar lá com uma receita de bolo e achar que todo líder é um líder. Não é assim. São pessoas. O líder, antes de mais nada, ele é uma pessoa. Sim. Com um conjunto de coisas que será exigida e que nem necessariamente vai estar pronta. E que eu acho que eu estava pensando assim, com um treinamento desse para líderes, a tendência ou o que as empresas pensam é que ela quer moldar a cultura da empresa baseado num treinamento como esse, ou isso seria utópico e teria que ser num muito longo prazo? Não, você consegue construir padrões de comportamento que geram cultura. Sim. Cultura é um conjunto de padrões comportamentais que foram emitidos e repetidos até se instituir como cultura, ou Sim. serem instituídos, tomados como cultura. Sim. Porque cultura não é só, sei lá, as baianas de acarajé. Cultura você tem objetos linguísticos, objetos simbólicos. Numa empresa é a mesma coisa. Então, se o dono ou a dona da empresa não tem um padrão de comportamento, uma clareza sobre para onde. Se aquela empresa fosse uma pessoa, né? Uma das perguntas que a gente faz, quem ela seria? Eu costumo dizer assim, às vezes eu estou treinando líderes e eu falo, você não atrai quem você quer, você atrai quem você é. Sim. Então, às vezes, cara, você fala, pô, eu tô com um puta processo seletivo muito ruim. Porque você não é tão exato quanto você imagina. Por mais que você tenha técnicas muito bem aprimoradas, em algum nível você atrai quem você é, não só quem você quer. E aí você vai precisar dispensar. Então, construir padrões culturais dentro das empresas é um desafio muito grande porque são organismos vivos e instáveis. Por isso o behaviorismo, ao meu ver, é o melhor método para esse treinamento. Porque a gente consegue construir padrões comportamentais igual a gente faz com cachorros. Sim. Não é não é a melhor comparação para algumas pessoas, para mim é, mas você consegue instituir padrões comportamentais para que as pessoas deem a resposta necessária diante daquele estímulo. Percebe? Sim. Então, a gente precisa construir padrões comportamentais. E aí se tem um debate, a padronização da vida, não, mas não é assim, é uma empresa. Então, a criatividade, ela sempre irá romper a obviedade. Sim. Só que a gente precisa entender o que de fato é criativo e o que de fato não é. Então, hoje em dia, sabe, todo mundo quer ser muito criativo. O Fórum Econômico Mundial,
todos os anos institui, né, as principais habilidades. E uma das habilidades para esse ano de 2025 é pensamento criativo. E aí eu falo, cara, as pessoas falam assim, puta, eu tô com dificuldade de criar conteúdo. A gente tá com muita dificuldade de criar. Por quê? Porque a gente fica olhando as pessoas fazendo e ao invés da gente olhar um pouco para si e dizer, cara, no fundo, que tipo de conteúdo eu faria? Eu sou assim, Iago. Eu gosto de moda, eu gosto de esporte, eu gosto de arte, eu gosto de teatro, eu gosto de livros, eu gosto de um conjunto de coisas. Tudo isso, quando eu vou trabalhar, amplifica o meu trabalho. E hoje não, você tem que ser uma coisinha só. Todo polido, todo tolido, sabe? Esquece. Não, com Não é como... certeza. O brasileiro tem uma ideia assim de, se você trabalha com arte, você não pode ser empreendedor. Se você fazer... Cara, eu gosto de ser empreendedor, de ser artista, então, para mim, eu consigo ser um grande intelectual e ser empreendedor. Sim. Não, inclusive, falando de criatividade, a gente teve aqui um episódio com o Aníbal, Sim, que eu ele vi falou muito sobre muito sobre criatividade, criatividade. como que ele faz, como ele mostra técnicas, como que ele treina times, líderes para aumentar, né, a criatividade nos times e tudo mais. Foi muito bacana. Que é uma competência treinável, né? Você Exatamente. consegue dar estímulos, gerar estímulos no ambiente para que a criatividade aflore. Exato. No fundo, cara, e aí, desculpa te interromper, mas assim, a gente precisa mostrar para as pessoas por que é importante criar. Entende? Por que é importante criar? Criar, velho. Gerar estímulos, Sim. sabe? Fazer as pessoas respirarem. A criatividade vai romper a obviedade. Entendi. Entende? Eu vou tentar fazer um link aqui de criatividade, que você estava falando, sobre cultura, com um pouco de branding, né? Manda. Eu, né, acompanho você aí nas redes, acredito que o pessoal aí também talvez até comece a te acompanhar, quem não já te seguia. E a gente vê que você tem falado bastante sobre branding, e eu acho que isso veio através, né, desses treinamentos técnicos para empresas, né? E aí eu queria saber um pouquinho como que está sendo essa jornada de branding e como talvez até a psicologia te influenciou para poder ir para esse ramo, né? Tem uma coisa, Iago, que assim, eu costumo dizer para as pessoas assim, dentro de mim sempre existiu um publicitário, talvez. Eu gosto muito de publicidade, gosto muito de comunicação. Sabe, para mim, acho que se eu não me engano é o Freud que diz assim, embora eu seja behaviorista, eu li muito tempo o Freud. Tenho muito respeito pela psicanálise freudiana especialmente. Pela figura do Freud mais ainda. Ele dizia assim, nós adoecemos porque não sabemos nos comunicar. O Manuel Castel, que para mim é o maior teórico sobre comunicação que já li, tem 3 livros sensacionais, ele fala assim, o poder está na mão de quem comunica. Então, branding não é designer gráfico. Sim. Branding não é identidade visual. O identidade visual está dentro de branding. Então, branding está ligado à gestão, KPIs, indicadores, processos, metas, modelo de negócio, produto, sabe? Enfim, um conjunto de coisas. PDV, que são pontos de venda, etc. Então, eu sou um cara que... Ontem eu postei no Instagram, tive 1 milhão de visitas no meu perfil nos últimos 30 dias. Eu tenho 1 milhão sem colocar 10 centavos de tráfego e sem ter feito o patrocínio. Tenho 13.600 ou 15.600 pessoas, 500 pessoas, enfim. O fato é que você consegue gerar relacionamento com as pessoas, porque o Instagram é uma rede social de relacionamento. Nós queremos vender sem gerar relacionamento. Você quer liderar sem gerar relacionamento. Exato. Então, não existe liderança sem relacionamento. Liderança sem relacionamento é imposição. Em algum momento você vai ter que se impor. Então, branding, especialmente personal branding ou marca pessoal, tem a ver com você conhecer um conjunto de características suas e usá-las de maneira intencional para que você seja percebido da maneira que você quer que as pessoas te percebam. Isso é o famigerado posicionamento. Sim. Eu gero estímulos para que eu ocupe na sua cabeça exatamente o lugar que eu quero ocupar. Como diz o livro do Rise, Posicionamento. Então, cara, trabalhar com brand foi uma consequência. Eu fiz a mentoria da Ana Couto e da Thay Dantas, ao meu ver, as 2 maiores do Brasil. E, pô, o Arthur Bender é um cara que eu acho também sensacional. Então, a gente tem umas indicações de livros aí pra galera que quiser ver. Eu vou deixar também na descrição. Na descrição do vídeo. Então, assim, branding é muito importante.
Porque se você tem uma marca pessoal constituída, sólida, você consegue gerar autenticidade, que para mim é um dos principais atributos comportamentais necessários atualmente. Autenticidade. Inclusive pro resultado, né? Exato. E assim, cara, as pessoas estão atrás de se conectar com gente de verdade, por isso o TikTok cresce. Entende? Porque a plasticidade que ocupou grande parte dos perfis no Instagram gerou um certo asco nas pessoas. Eu mesmo deixei de seguir muita E eu gente. também. É tudo muito bom. Entende? Então, assim, eu prefiro o cara que tá me mostrando que acordou, mas que, sei lá, ele joga bola, ele, sei lá, E toma toma uma uma cerveja. cerveja, e ele corre, e ele treina, e ele trabalha, e ele é feliz, e ele tá Sim. atrás do corre, e ele tá buscando, sabe? Curva de desenvolvimento, curva de atração. Isso são os códigos que me atraem. Por quê? Porque talvez em algum nível também seja uma pessoa dessa. Uhum. Então, eu percebi que dentro das empresas havia uma necessidade dos líderes de serem marcas pessoais fortes, para que as pessoas passassem a admirá-los e gerarem um interesse de ser como eles são, fazer o que eles fazem, né? Ter o que eles têm. Sim. Não, Inclusive, acho que nos últimos tempos a gente passou a ver grandes líderes, CEOs de empresas criando marcas pessoais, forte. até às vezes mais fortes do que a A gente vive própria a onda, marca, né? exato. A gente vive a onda atual de marca pessoal. O Elon Musk, Tá né? todo mundo, não, e assim, aí o que que acontece? A rede social vai todo mundo falar sobre isso. Isso. Então tem um monte de gente que deve ter lido 2 livros e não, venha construir a sua marca pessoal comigo. Entende? Deu um input ali no chat GPT, conseguiu um conjunto de perguntas e vamos nessa. Então, para você gerar, cara, construções de comportamento, você tem uma leitura comportamental sólida, sabe? Marca pessoal tem a ver com conjuntos de percepções de si, ditas de uma maneira estratégica, sabe? Feitas. Então, por que que as pessoas querem conhecer cada vez mais os líderes? Porque os líderes vão falar sobre as suas dores. O produto não tem uma dor, o produto resolve uma dor. Sim. Ele não carrega uma dor, uma pessoa carrega. Porque as coisas são inanimadas. Eu não. Eu sou imprevisível, instável. Então, eu gosto de saber que em você como eu falo para as pessoas, cara, ó, eu sou hiperativo, eu tenho esse conjunto de coisas, você não vai me ver seguindo uma linha, sabe? Tem atributos que eu gosto, e se você tolerar essa complexidade e não necessariamente contraditoriedade, esse é que tu gosta. Esse é que tu gosta. Complexidade não é contrariedade. As coisas não são contrárias. E com isso, cara, eu arrasto uma massa. Arrasto uma massa. Eu tenho Sabe? visto. Eu arrasto uma massa. Com o meu jeito de falar, com as nuances de um cara que é de Salvador, porque a gente deixou de ter as nossas nuances culturais. Eu não falo humano. Nada contra quem fala, mas eu não falo humano. Eu sou de Salvador, velho. Em Salvador eu Exatamente. falo velho. Eu sou de Salvador, brother. É. Eu sou de Salvador. Então, eu tento respeitar as minhas nuances culturais. Eu falo barril. Eu tô treinando uma empresa aqui em Salvador, cara, aqui na esquina. Não sei o que, não sei o que, pô, também isso aqui, não sei o que, a depender. Isso aqui é barril. Eu crio um ponto de aproximação com algumas pessoas que estão ali. Isso aqui, ó, isso aqui é barril. Aí você vai ver, isso aqui é barril dobrado, as pessoas riem, você vai gerando conexão, se aproximando e o conteúdo vai se tornando melhor. E aí você vai fazendo que aquele ambiente se torne mais produtivo. E eu acho que as pessoas vão se podando, talvez, e elas acabam se distanciando da marca pessoal que elas deveriam ser, né? Quem elas de fato são. A Quem gente elas adora o de fato são. sotaque pernambucano, quando as pessoas vão falando assim, assim, e eu, com o meu jeito de Salvador, eu vou deixando para trás? Como assim, velho? Então, existe um certo movimento pendular de ou você fala no movimento pernambuquês, ou você fala ali no movimento meio sulês. E peraí, pô, E o seu, a né? Bahia é um mundo. A Bahia é Eu preciso me colocar nesse lugar de quem vive, de onde eu vim, de quem tem. Entende? Então, assim, construir uma marca pessoal. Que é uma coisa, um detalhe interessante, eu imagino que a gente já está indo para o final. Sim. Uma coisa que eu falo para as pessoas é assim: você assiste um vídeo de, sei lá, do Joel J, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, né? Certo. E ele tá, às vezes ele grava ali vídeos, ele escutando um pagodinho, tocando um cavaquinho, né? E tal. Uhum. Aí a gente acha massa. Pô, o cara tá escutando ali e tal, não sei o quê. Aí eu boto um vídeo eu escutando Igor Canário ou, sei lá, uma banda de arrocha. E
E, cara, a gente... E aí, às vezes, a gente fica assim, pô, será que isso aqui vai me posicionar? Então, quer dizer, esses caras podem, eu não. Porque eu questiono tudo o que eu faço. Entende? Eu questiono tudo que eu faço. As minhas nuances culturais. No interior é a rocha, velho. É brega. Lá no sul, sudeste é pagodinho. Tá tudo certo. Sacou? E aí as pessoas podem até estranhar quando você coloca tomando uma cerveja ouvindo o Pablo, né? É. Porque as pessoas Mas você esperam. mora na Chapada, pô. Exato. Que as pessoas esperam que eu esteja o tempo todo ouvindo, sei lá, coisas supostamente intelectuais, entende? Como se a intelectualidade morasse num estilo. Então isso tá muito brega, isso tá muito cafona. E eu tenho mais para dizer. As empresas maiores e mais sérias, elas estão cada vez mais distantes disso. Sabe? Elas estão buscando profissionais cada vez mais originais. Porque os donos, os CEOs dessas empresas são pessoas. Não, com certeza. Você sabe, a gente tá aqui, transita em grandes empresas, você chega num rolê, velho, tá o cara lá. Você tá no jogo do Bahia gritando, quando você olha pro lado, tá o cara lá que é um puta CEO, um cara gigante, um cara, bora, caralho, ali com você. Exatamente. Isso eu acabo percebendo mais quando eu vou lá na sede do banco, por exemplo, né? E eu acabo tendo contato com diversos outros empresários, outros diretores, e aí tá todo mundo no happy hour depois do trabalho, Exato, velho. entendeu? Pelo amor de Deus. Igualzinho. Exato. Tipo, a gente produz e a gente rap. Rap é alegria. Exato. Senão, não tem alegria, pô. É só hora de tomar cana? E uma parada engraçada é que o paulista, né? Nada contra os paulistas, eu adoro ir pra lá. Tenho até amigos que são. Mas eles vão pro happy hour pra fugir do engarrafamento. Só Exato. pra isso. Exato. Então, pra gente... O que são comportamentos de resultado? São comportamentos que eu consigo medir e gerar previsibilidade sobre eles. E responder uma grande pergunta, Iago, que é: na meta que eu instituir, seja pessoal ou profissional, isso que eu estou fazendo, ou seja, esse comportamento que eu estou emitindo, ele me aproxima ou me afasta disso? Exato. Se ele me aproxima, é o que eu chamo de um comportamento de resultado. Mas digamos que a pessoa tenha uma meta e ela enxerga 4, 5 comportamentos de resultado. E aí provavelmente ela deveria priorizar um ou outro, ou teria alguma forma da gente moldar esses comportamentos para que eles se converjam mais rápido para a meta, né? Eu acho que o que talvez desfaça essa ambiguidade de é isso ou aquilo, ou essas bifurcações, eu preciso analisar o contexto. Uma coisa que o behaviorismo me ensinou é: faça análise contextual. Sim. Nesse contexto que eu estou aqui, o que é mais inteligente a fazer? A gente não faz análise contextual. Tipo, cara, Mas depende também, sabe? Porque você tá jogando bola num bairro que não é o seu, a gente que bateu baba. Estou jogando bola num bairro que não é o meu, pá. O cara me deu uma pegada, eu vou chamar ele pra mão, eu olho pra um lado, olho pro outro, não tem ninguém na minha galera. Você vai chamar o cara pra mão? Não vai. Por mais que você não queira, você fez análise Sim. contextual. É a mesma coisa na vida adulta. Isso que eu estou fazendo é lógico? Qual é o comportamento que eu preciso agora? Entende? Qual é o comportamento que eu preciso emitir agora para ter um resultado que eu estou buscando? Entende? Entendi. Quando a gente consegue fazer essa reflexão, a gente se aproxima muito mais do que a gente é do que o contrário. Entende? Então, eu acho muito importante que a gente consiga buscar, sabe, muito mais. O resultado, ele é muito importante. Eu sou muito criticado por falar de resultado, porque as pessoas insistem em bater no processo. E eu falo, velho, eu entendo, mas para mim o processo ele é inerente. Inerente. Agora, então se eu entrar na academia hoje e amanhã o meu resultado é ficar forte. Amanhã não. Não tô falando com uma criança de 3 anos, né, cara? Pelo amor de Deus. Entende? As pessoas às vezes refutam o meu argumento com isso, assim. Então vou ter resultado amanhã? Pelo amor de Deus, Não, né? claro que não. Pelo amor de Deus. A gente tá acordando todo Porra, dia, velho, 4 pelo amor horas de da Deus. manhã. Pelo amor de Deus, cara. Agora, qual é o resultado que eu quero na minha área profissional? Esse. Pronto. Qual é o tempo que eu estimo? Estimo esse. O que eu preciso fazer? Esse. Isso é o Esse processo. conjunto de É o coisas. processo. Mas e o resultado? Eu preciso saber qual é o resultado que eu quero alcançar. Para que no final eu pergunte:
eu cheguei ou não cheguei no resultado que eu queria. Exato. Quando a gente não sabe Torna responder. palpável, É, né? velho, quando a gente não sabe responder se eu cheguei no resultado que eu queria ou não, a vida fica muito solta, cara. É tudo muito inspiracional. Ah, eu não sou um cara inspiracional, eu sou um racionalista, brother. O mundo, pra mim, ele tem uma parede. A gente precisa colidir com alguma coisa. Sabe? O excesso de interpretação leva à loucura. Então eu fico. Não, irmão. E aí, a E gente vai aí? correr? E aí, Vai. vai ou não vai? Aonde? Tal lugar. Quantos quilômetros? 5. Tem média de tempo? Não. Então a gente vai passar a tarde em Itapuã. Mas se a gente tem média de tempo, irmão, é meia hora, é 40. Então, Sim. se eu tenho ali meia hora, o pace de 5 e pouco, dá para beirar até Exato. uns 6 vezes 5, 35, então não dá para ser 6. Sim. Então você tem ali, ó. Ou seja, eu já sei o que eu preciso entregar. Quando eu faço coisas que eu não consigo prever algum resultado, assim, a depender da atividade mais específica, eu falo, pra que eu vou fazer isso aqui, velho? Exato. Entende? Então, se eu vou me divertir, eu vou me divertir. Se eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Show de bola aqui também. Rapaz, a gente tá chegando no final desse bate-papo aqui. Pô, passou rápido pra caramba, né? Infelizmente. Mas só pra te perguntar umas coisinhas, né? Manda. Esse ano, quais são os planos? O que é que você tem planejado pra ele? Como que anda sua vida aí como treinador, como empresário? Como que você lida com essa questão do branding? O que é que você tá planejando para esse ano? Cara, eu estou expandindo os negócios. A gente está trabalhando, eu e a minha esposa, a gente está trabalhando em conjunto. Então, a comunidade que nós temos para psicólogas, especialmente digital, cresce, sabe? Legal. Nós, nos 6 primeiros meses do ano passado, sabe, nós faturamos mais ou menos uns 140 mil. A gente, nas outras empresas também cresce bastante, enfim. Não vou ficar dando números. Não precisa. E então, assim, a gente cresce a nível de digitalização, então eu estou muito focado na digitalização dos meus negócios para poder gerar escalabilidade e tranquilidade. Também num movimento de internacionalização, então eu tenho feito muitos contatos com pessoas de fora, sabe, para internacionalizar. Então, assim, estou malhando muito o inglês para tornar fluente. Quero dar uma palestra em inglês esse ano, é uma meta, uma palestra internacional fora do Brasil, sabe? Show demais. Depois que eu entendi que o idioma, ele é uma barreira, você dominando inglês, você fala em qualquer lugar. Exato. Entende, velho? Então, assim, tô trabalhando forte nisso. E, cara, vem um ecossistema da Behave, que é a minha principal empresa de treinamento e desenvolvimento humano. Então, a gente está fazendo uma loja online, a gente está fazendo um conjunto de coisas para que as pessoas elas possam se tornar o que eu chamo de um behavior, né? As pessoas se tornarem uma pessoa que tem a vida baseada em comportamento. Entende? A vida é sobre fazer, não é sobre pensar. Então, é ter uma vida baseada em comportamento. Então, a gente tem esses movimentos de expansão, tem esses movimentos de crescimento e outros projetos que não necessariamente têm a ver com isso, mas que como um cara curioso, empresário que está aqui e ali, eu estou envolvido, investindo, e sabe? Esse movimento da digitalização tem a ver também que você mora na Chapada, né? Tem muito cliente que provavelmente seja daqui de Salvador, né? Você quer continuar morando lá, em Jacobina, né? Em Jacobina. E digitalizar é a única opção, né? Exato, velho. E se for necessário ou porventura pintar uma oportunidade de sair de lá, eu não tô preso, entende? Sim. Então, assim, eu entendi Você que... consegue ir pra qualquer lugar. O mundo tá no meu iPad, que é só fechar e conseguir uma conexão, entende? E um abraço. Show de bola. Um abraço. Show de bola aqui, então. Pra galera que ainda não te segue, como que é seu arroba? Você pode me encontrar em todas as redes sociais no @KitoGois, KITOGOIS. Kito Góis. Tem um carequinha lá te esperando. Negão. Meu amigo. Acordando 4 da manhã e fazendo stories até 10 horas da noite, mais ou menos. Show de Conversando bola. com as pessoas, falando sobre comportamento, estilo de vida, sei lá, mentalidade, arte, moda, um conjunto de coisas, né? Show de bola aqui, então. Valeu, velho. Bom, velho, muito obrigado. Imagina. Mais uma vez. Pessoal, vocês que estavam aí nos assistindo, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, né? E aperta aqui o botãozinho de curtir.
A gente tá no YouTube, né? E no Spotify. Então, esse episódio logo, logo tá no ar. E te vejo lá. Valeu, grande abraço.